Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17, o seguinte: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha a seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho segundo Marcos pode ser lido sob a perspectiva geográfica, ou seja, o trajeto de Jesus até Jerusalém, onde ele foi crucificado. Veremos que Jesus permaneceu a maior parte do tempo na Galileia, a parte mais pobre de Israel. A Galileia estaria mais para o sertão nordestino do que para o interior de São Paulo, se quisermos fazer assim uma comparação. Estaria mais para os bairros pobres de nossas cidades, com seus crimes, drogas, prostituição, sujeira, enfim, do que para as áreas nobres com suas praças bonitas, restaurantes e ruas bem varridas e iluminadas. É na Galileia que Jesus encontra e chama a maior parte de seus discípulos. Jesus dedicou-se aos que tinham suas misérias expostas, inegáveis. Buscou os mais doentes e os claramente pecadores, e não os aparentemente saudáveis e justos. A miséria, a fome, a violência e o pecado, tantas vezes escancaradas nos lugares pobres, tantas outras permanecem ocultadas e dissimuladas nos lugares nobres. Os pecados que destroem a vida são os mesmos que nesses dois lugares, mas não têm a mesma aparência. Não são praticados do mesmo jeito e nem produzem socialmente as mesmas consequências. Isso também é um sintoma do pecado. O pecado estrutural que segrega e castiga injustamente. Jesus veio e só encontrou pecadores de vários tipos, em variadas condições, mas todos pecadores. O pecado está na vida de todos nós. Há pecados na vida de ateus, mas há pecados também na vida de religiosos devotos. Há pecados na vida dos que desprezam a palavra de Deus, mas há pecados também nos que se dedicam a elas. Só há salvação para pecadores, está declarado na palavra de Jesus. Para os justos não há salvação, porque os justos não necessitam dela, aqueles que se presumem justos, logicamente. Como também só há santificação possível para os pecadores, pois aqueles que se presumem justos já se veem santos e orgulham-se disso. E diante de Jesus, o desafio do passado e o de hoje é sermos capazes de nos perceber como os pecadores que Ele veio chamar. Meu irmão e minha irmã, o reino de Deus é formado por aqueles a quem se dirige o chamado de Jesus
e não por aqueles que se consideram dignos de serem chamados, dignos de serem convidados. É um reino que se compõe de gente que não deveria estar lá, e pessoas que são conscientes disso, e não daqueles que se acham donos do lugar e capazes de controlar a porta que dá acesso à graça. O reino dos céus é composto por quem não tem roupas para a festa do reino, e não por quem se orgulha dos próprios trajes. O reino de Deus é o lugar dos improváveis e não dos aprovados. As doutrinas criadas por nós, os gabaritos de santidade que satisfazem a vaidade religiosa, jamais serão os critérios do reino de Deus. Porque no reino de Deus estarão as ovelhas que foram achadas, os filhos pródigos que voltaram, os publicanos e pecadores com quem Jesus sentava-se à mesa, oferecendo-lhe seu amor, seu perdão, sua graça salvadora. Os mestres da lei e os fariseus estranharam porque Jesus estivesse comendo com pecadores na casa de Levi. O reino de Deus causa estranhamento mesmo. É preciso um banho da graça e no amor de Deus para saber como Ele é de fato por dentro. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.